Sabe aquela sensação de olhar para sua rotina e sentir que não importa quanto você se esforce, em pouco tempo vai estar tudo bagunçado de novo? Você começa com tudo, mais 3 dias de academia, compra um caderno novo na tua mesa, arruma uma planilha bonita, e 15 dias volta tudo como estava. Mas para mim foi assim por muito tempo. E olha que coisa, se você tivesse um superpoder de prever o que você vai falhar daqui 15 dias, será que você ia começar hoje? Provavelmente não. Mas eu aprendi uma coisa que mudou totalmente o jogo. O segredo da constância não está em começar com toda intensidade, está em saber o que fazer quando o ânimo ele acaba. E hoje eu vou te mostrar 6 hábitos pequenos que eu aplico aqui para mim, em silêncio. E alguns que eu já faço de forma natural, na verdade. Outros eu ainda estou implementando, estou começando, já estou sentindo os resultados e quero compartilhar com você. O sexto hábito, o último que eu vou te falar, é o que muda tudo. Esse é o que faz os outros 5 fazerem sentido. Então pensa comigo, você marcou o treino, mas hoje você está com a cabeça doendo, você está sem ânimo, tá meio desmotivado para ir treinar aí na academia. A vontade é zero. A maioria das pessoas, ela faz só uma coisa, né? Vai lá, pula e esquece, né? Mas eu aprendi a fazer de uma forma diferente, assim, né? Eu vou, porém eu faço o mínimo. Eu faço o mínimo possível, né? E eu chamo esse meu hábito, né? Essa válvula de escape nesses momentos difíceis, onde eu tô desanimado, onde eu tô com algum problema, tô com alguma dificuldade, para não pular, para não deixar de ir e de não fazer a tarefa que eu tinha me comprometido, eu chamo esse hábito o hábito mínimo viável. Então, nesse exemplo na academia, eu treino mais leve, eu pego menos carga, eu às vezes pulo algum determinado tipo de exercício, às vezes eu troco por algum exercício mais rápido, uma caminhada, um cardio mais curto, mas eu bato ponto, eu pelo menos entrego, não de maneira com alta performance, mas eu pontuo na agenda, digamos assim, né? E sabe o que acontece? Na maioria das vezes que isso acontece, eu acabo eu chego pensando que eu vou fazer o básico, que eu vou fazer o mínimo viável, mas às vezes eu me animo porque já tô lá, já quero fazer valer e acabo pegando pesado, pegando carga máxima e acabo fazendo completo. Mas o detalhe desse hábito não é esse, né? O detalhe é que o dia que eu não me animei, mesmo nesse dia, eu não perdi o hábito de cumprir o que eu tinha para fazer. Eu ganho essa sensação de dever cumprido, né? A mesma lógica vale para as outras coisas, né? Por exemplo, lá, um determinado dia é o dia de fazer a faxina, mas às vezes eu tô exausto, não tô. Foi um dia difícil, foi uma semana difícil, eu quero ficar mais tranquilo. Então, em vez de pular, eu às vezes faço apenas uma parte, só lavo uma louça, só limpo o chão, faço o mínimo viável, né? Vamos supor que eu tenho que prospectar, sei lá, 20 clientes hoje. Pô, mas eu tô com preguiça, tô com dificuldade, tô com outras coisas, não sei o quê. Tô com outras coisas, às vezes, mais urgentes, mais importantes, talvez, não sei. Mas eu não vou deixar minha lista zerada, né? Eu vou lá e faço a prospecção de pelo menos 5, 6, 7, 10. Não, talvez não chegue na minha meta total, mas pelo menos eu também não pulo essa atividade, não fico zerado e eu pontuo alguma coisa. E assim, o interessante é que você se condiciona a fazer esse mínimo. E isso é incrível, cara. Porque você não perde o hábito nunca, sabe? O hábito de realmente entregar, de fazer. Mesmo que seja num dia ruim, mesmo que no dia tudo conspirou contra, mas você não falhou. E esse é o jogo, você não está fazendo o resultado completo, mas você está mantendo o teu hábito de ser fazedor, né? E isso em silêncio, né? E assim, esse hábito aqui é para fazer em silêncio mesmo, né? Você não vai ficar contando para todo mundo que você fez um treino pela metade, que você fez uma atividade pela metade, que você limpou tua casa pela metade. Você está fazendo o mínimo mesmo. Então não é algo para você ficar contando. Realmente é algo em silêncio, porque quem vai ouvir isso de fora não vai entender. Vai soar como uma desculpa, como uma preguiçoso, né? Algo desse sentido. Mas na verdade você sabe a verdade, né? Que você não zerou, mas você manteve um hábito, uma rotina de pé. E é isso que conta no fim das contas, né? Que esse hábito, ele vai mais fundo do que parece. Ele forma o teu caráter, né? Porque quem faz o mínimo no dia, mesmo nos dias difíceis, né? Daqui 1 ano, daqui a 2, você vai ser outra pessoa, vai ser outro cara porque você manteve o hábito, mesmo que com as dificuldades você estava lá. E o resultado ele vai aparecer, não tem como não aparecer. Mas o que mais muda não é o resultado lá fora, é a pessoa que você está se tornando, uma pessoa de não deixar pular, de não deixar procrastinar, de manter o hábito. E aqui vai um novo hábito, né? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi às vezes do jeito mais difícil, né? Mas eu gostava muito de jogos, né? Sempre gostei muito. Então eu tava lá jogando meu FPS lá, e aí tava jogando uma partidinha, eu mereço, é legal, é pra relaxar.
Mas quando eu vi, eu tava jogando todo dia, perdendo horas, horas que eu poderia estar fazendo outra coisa que agregasse mais valor na minha vida, né? Então, às vezes, ficava até tarde, acordava cansado. Daí o que eu fiz? Pô, desinstalei, né? Pronto. E esse aqui eu chamo do hábito de você não negociar hábitos ruins, né? Porque não quero dizer que você vai ser o cara perfeito também, vai virar um santo, né? Mas a gente tem que reconhecer que determinados hábitos, eles não podem ser negociados, né? Porque senão a tua vontade, ela vence. Então eu tiro essa opção de negociar, né? Então se um dia eu realmente eu quiser jogar, eu vou lá, instalo ele de volta, tiro meu dia de folga, tiro meu momento de folga, curto, relaxo, faço o que eu quero fazer, tenho um momento de lazer, mas depois eu desinstalo meu jogo e não deixo esse hábito ruim ele, ele continuar, né? Ele virar um hábito, né? E assim ele não fica disponível na palma da minha mão todo dia. A gente tem que dificultar os hábitos ruins. Tira o gatilho da facilidade de ter aquele jogo instalado do teu lado ali, a vontade ela vai cair, né? Você vai perder aquele hábito ruim aos poucos, porque você vai fazer ele menos vezes, porque você não vai ter instalado, então você vai fazer lá de vez em quando, né? E você vai perdendo esse gosto, você vai perdendo esse hábito ruim, e você nem acaba não sentindo falta, né? Mas assim como o hábito ruim, o jogo é o inverso pro hábito bom, né? O hábito bom você precisa facilitar e não dificultar, como o hábito ruim. Até que o hábito bom ele vire de forma automática também. Então, o hábito bom você facilita e o hábito ruim você dificulta até ele desaparecer da tua rotina. E o terceiro hábito, eu já falei aqui em outros vídeos, de forma diferente talvez, mas eu falei como talvez meu segundo cérebro, o meu diário, minhas anotações, né? Como escrita livre, né? Que é o termo também que eu gosto de falar. Eu uso o segundo cérebro de várias formas, né? Mas no fim, às vezes, acaba sendo tudo a mesma ideia, né? É um hábito que me ajudou a enxergar a verdade sobre mim mesmo, né? Mas o intuito é o conceito, né? Não é o nome que a gente vai dar, mas é a regra desse sistema, né? De você escrever mesmo. Mas você tem que fazer uma escrita que seja bem honesta com você, um diário teu, que se você seja puramente honesto. A maioria das vezes escreve uma versão muito polida, talvez, dos teus dias, do teu diário. E eu gosto de fazer uma versão meio crua, né? Vou te dar um exemplo aqui do que eu quero dizer. Uma forma mais natural das pessoas contarem e relatarem o teu dia ali nesse diário, essas suas anotações, dando desculpa às vezes, né? Eu não terminei, por exemplo, assim, tinha que fazer um relatório, né? Eu não terminei o relatório porque esse dia estava muito corrido, eu tive muitas reuniões, me interromperam demais, né? Tiraram meu tempo, me sugaram meu tempo demais, né? E talvez a versão honesta que você deveria ter realmente analisado e relatado isso no teu diário seria: eu não terminei o relatório porque realmente eu procrastinei, eu perdi tempo onde eu não deveria. Se fosse uma tarefa, realmente eu deveria ter dado mais urgência, ser feito de manhã cedo já, em vez de ficar fazendo outras coisas. Aquela pessoa que eu não soube dizer não para aquela pessoa que me interrompeu durante o período da tarde. Então, essa forma que você tem que relatar, né? Não dizer que, eu fui interrompido o tempo todo e por isso que eu não consegui fazer. Não, eu não soube dizer não para aquela interrupção, né? Então, são maneiras muito distintas de você enxergar o que aconteceu. Você consegue perceber essa diferença, né? Uma te protege e a outra te mostra realmente a verdade. E quando você começa a escrever isso por semanas ali, você vai ter documentado, você vai ter dados disso, você consegue olhar para trás e ver realmente aonde você está falhando de verdade. Não só no machismo, você tem fato, né? Você tem dados. Pô, e eu, como é que eu gosto? Assim, eu sou um cara que gosta muito de dados, né? Então, isso é bom, porque eu vou tirando da minha mente e vou transparecendo isso, essa escrita livre, né? Isso é muito bom que eu tiro da minha mente, esvazio e coloco em um local, seja num caderno. Eu uso Obsidian, né? Mas pode ser no caderno, pode ser em qualquer lugar. E depois, agora, eu consigo pegar todos esses dados aí, de anotações, e lá de vez em quando, né? Não é uma rotina, mas de certo tempo é legal você jogar isso numa IA agora e peça para ela montar, às vezes, gráficos, padrões, ela entender onde você tá tendo mais dificuldade, onde não, e quantas vezes eu falei, em que, quando, né? Então, pô, isso é bem legal você conseguir cruzar esses dados usando a inteligência artificial. Você consegue, às vezes, tangibilizar melhor o problema, sabe? Consegue medir, né? E daí, tendo tudo isso, você vai conseguir mudar e colocar em prática em ação. E o quarto hábito eu gosto de chamar de, talvez, a próxima tarefa, vamos dizer assim. O intuito dele é bem simples, né?
a meta grande ela acaba às vezes te paralisando por estar muito distante, né? Então, a próxima tarefa ela vai te mover realmente, né? Não vai ser a meta grande, vai ser sim a próxima tarefa que você tem que fazer. Então, eu não fico pensando muito na meta grande, né? Pô, tem um canal gigante, ter milhares de inscritos, visualizações, viralização. Não, o meu foco é gravar o próximo vídeo. E o que eu vou gravar essa semana, por exemplo. Então, você quer ler mais? Não é precisar pensar que você tem que ler 10 livros esse ano e colocar essa meta. Você pode ter a meta, mas o teu foco é ver o próximo passo. O próximo passo qual que é? É ler uma página hoje. É ler a outra página amanhã. E assim vai. Você vai conseguir chegar no teu objetivo, né? Você quer economizar 20 mil reais para montar uma carteira de investimento. Não pensa assim. Pensa, às vezes, você pode ter essa meta, lógico, como eu falei. Mas olhe para o próximo passo, né? O próximo passo é, eu vou transferir, sei lá, 50 reais para minha caixinha do Nubank no pagamento que eu receber no dia 5. Então, assim, olha que coisa, quem foca na próxima tarefa todo dia, daqui um ano olha para trás e percebe, sem nunca, às vezes, ou poucas vezes, ter pensado nela. E o quinto hábito eu chamo de lembretes visuais, né? Na verdade, no dia a dia, eu até me acostumo já, então eu não vou ficar lembrando, né? Esse aqui é o hábito de lembretes visuais, não. Aquilo vai tornando já de forma intuitiva para você realizar e colocar isso no teu dia, né? Então, é deixar o ambiente fazer o trabalho que a sua vontade não consegue fazer. O que eu quero dizer com isso, né? A gente subestima o quanto o ambiente ele decide e o que você vai fazer no teu dia. Então, por exemplo, lá, eu quero beber mais água, eu coloco uma garrafa nos 4 lugares que eu mais frequento, né? Então, coloco lá na minha mesa de trabalho, coloco na cozinha, coloco no carro, coloco ao lado da cama. Pô, isso vai facilitar demais, né? Parece algo simples, mas ninguém faz. Eu quero ler antes de dormir. Então vai lá. O livro fica em cima do lado do teu criado mudo, não em cima do restante da sala. Então eu quero gravar mais vídeos aqui. Pô, deixa a iluminação montada, deixa um teu suporte lá para a câmera já do jeito, né? Eu chego, ligo e gravo. Facilita muito. Você não escolhe ler, você escolhe às vezes, vamos lá, por exemplo, a leitura, né? Você não escolhe ler, você escolhe estender o teu braço. Então facilita isso facilita o hábito, né? Você não escolhe gravar, você escolhe apertar o botão aqui e começar a falar. A escolha ela já foi feita anteriormente dessa forma, né? Quando você já deixou o teu cenário, o teu ambiente montado. Facilita muito, né? E agora o sexto, o sexto hábito que muda tudo, né? Que não é um hábito de fazer, é algo mais da tua mentalidade de pensar, que a maioria das pessoas pensa assim, né? Eu tenho que ter disciplina para gravar um vídeo. Eu não posso jogar porque agora, a partir de agora, porque eu tenho que ser disciplinado para ir dormir e acordar cedo, disposto. A maioria das pessoas pensam dessa forma, né? Eu preciso me forçar a estudar essa nova ferramenta de inteligência artificial, por exemplo. Então, eu não sei se você sente o peso, né? Toda frase ela começa com eu tenho que, com um senso de obrigação, sabe? Um senso de uma força contra você mesmo. Agora pensar em uma outra versão, a gente olhar de um outro ângulo, né? Eu sou um criador que constrói o público e compartilha minhas ideias, o meu processo. É simplesmente o que eu faço. Ou eu sou um profissional de alta performance, eu valorizo minha mente, então eu não troco minha energia do dia por ficar jogando de noite. Tá? Eu, outro exemplo é, eu trabalho com inteligência artificial, então eu preciso entender o que tem de melhor na minha área. É natural para mim fazer isso. Estar antenado, estar ligado, porque eu quero ser o melhor na minha área. Então, você percebe que não tem mais o tenho que. Você começa a usar eu sou. E quando você é você mesmo tendo essa atitude, você não vai negociar, não tem força. Você faz porque você faz é uma parte que tá de quem você é realmente, tá? Então esse é o hábito mais silencioso de todos, porque ele não parece para ninguém. Ele acontece dentro de você. Mas é ele que vai sustentar os outros cinco, os outros hábitos que a gente falou aqui, né? Sem ele você fica empurrando o hábito com força bruta, sabe? E com ele o hábito vira uma consequência de quem você decidiu ser. Você não tem que ter disciplina para fazer. Você é a pessoa que faz, entende? Então, assim, se esse papo aqui de hábitos pequenos, que a gente trocou uma ideia aí, teve algum sentido para você? Imagino que se você chegou aqui, com certeza teve. Então já deixe seu like nesse vídeo aqui. Isso mostra que vale a pena eu estar seguindo nessa linha desse canal, né? Isso vai me ajudar.
E toda semana eu estou tentando compartilhar aqui ideias sobre organização, produtividade, leveza, para você aplicar na sua vida, nos seus negócios. E eu te vejo no próximo vídeo.